Eu vou contar para vocês a história do relógio de ouro. Era um grande cronômetro, assim, com uma correia elegante, uma coisa fina, coisa preciosa, uma joia, aquele relógio. Ouro, ouro mesmo, aqueles antigos relógios de bolso, sabe? Não um relógio de pulso. E, obviamente, Luiz Negreiros tinha toda a razão de ficar boquiaberto quando viu aquele relógio em cima da mesinha do quarto de dormir. O que esse relógio está fazendo aí? Era um relógio que não era dele e que também não deveria ser da sua mulher. A cabeça dele começou a maquinar o que esse relógio está fazendo aí. E eu nem me atrevo a dizer com que expressão Luiz Negreiros pegou aquele relógio e olhou para aquele objeto e começou a maquinar coisas na sua cabeça, caraminholas que vinham, ideias sinistras que vinham na sua cabeça. E antes de tomar qualquer decisão, um lampejo de raciocínio tomou conta da cabeça de Luiz Negreiros e ele pensou: antes de tomar qualquer decisão precipitada, tenho que falar com a minha esposa, Clarinha. Clarinha estava na sala, molemente reclinada no sofá, lendo seu livro. Quando Luiz Negreiros chegou da rua antes de ir para o quarto e encontrar o relógio, ele tinha dado um beijo que ela não respondeu e continuou ali só com os olhos no livro. Só que os olhos de Clarinha estavam na página, mas o pensamento estava longe. Não se sabe onde. Clarinha, para quem não conhece, né, é uma moça assim, clarinha, de fato, pálida, branquela, bem branquinha, pequenininha, mionzinha assim, magrinha. De longe tu olha assim, tu diz, é a criança, é uma criança. Mas quando chega perto, quem olha nos olhos dela vê que é uma mulher como poucas, essa Clarinha. Então vem Luiz Negreiros do quarto, os olhos como dois punhais reluzentes diante da esposa. Ela ali sentadinha lendo o livro, olha para ele. O que foi? Com aquela voz doce, meiga que todos conhecem. E ele continua lá, os olhos como punhais. Que foi? Tomado de ódio, ele pega esse relógio do bolso e mostra para ela: o que é isto? Nesse momento, Clarinha morde os lábios. Não sei. E volta os olhos para o livro. Esse homem ficou possesso num tanto. Me responde, demônio, o que é isso? E ela se manteve em silêncio. Luiz Negreiros, assim, se tivesse um termômetro nessa sala, estaria explodindo a temperatura só por causa do calor que emanava desse sujeito. Ele pegou esse relógio, atirou no chão, me responde! E a mulher olhou para ele em silêncio. Pegou esse relógio e levou para cima de uma mesinha. Ah, barbaridade, o cara fez um gesto como se fosse esganar ela, partiu para cima dela, segurou ela pelos braços assim, com um gesto de dor que Clarinha fez, ele soltou. Se fosse em outros tempos, ele teria se ajoelhado aos pés dela, pedindo mil desculpas, pelo amor de Deus, por ter te machucado. Mas nesse momento ele nem lembrou do assunto. Ficou para lá e para cá, andando, puxando os cabelos, irado, revoltado, pensando coisas terríveis, enquanto Clarinha simplesmente se levantou e saiu da sala. Um pouquinho depois chega um escravo e fala: ó, meu senhor, o jantar tá pronto, tá na mesa. Ele pergunta: cadê Clarinha? Não sei não, senhor. Então Luiz Negreiros vai atrás da esposa, procura ela pela casa, a casa é grande, né? As pessoas têm renda. Encontra a Clarinha na sala de costura, o rosto enfiado nas mãos, chorando, soluçando de tanto chorar. Luiz Negreiros entra no quarto, bate a porta atrás dele, pum! Na hora que ele bate a porta, Clarinha olha para a direção dele, o rosto molhado de lágrimas, molhado de lágrimas. O primeiro impulso que Luiz Negreiros teve foi de ir até a esposa, dar um beijo, secar as lágrimas, mas conteve esse impulso. Pegou uma cadeira, colocou friamente diante dela, sentou.
Clarinha, como você percebe, eu tô calmo, tô tranquilo. Não tô te acusando de nada, não tô com nenhuma suspeita, nada. Eu só quero entender o que esse relógio está fazendo aqui em casa. Foi um presente que teu pai te deu? Não. Mas então, eu não sei, não me pergunte nada sobre relógio, me deixa! Que inferno! E joga uma cadeira no chão e vai de um lado pro outro, puxando os cabelos, pensando nas coisas mais terríveis a respeito da esposa, sem entender esse enigma do que esse relógio estava fazendo aí, por que ela não respondia, por que ela se mantinha em silêncio, por que ela chorava e não dava uma resposta. E pra lá e pra cá, e pra lá e pra cá. Ficou uns 15 minutos nesse clima, ele já estava quase indo de novo interrogar a esposa com um novo ímpeto de fúria, quando, lá das escadas da entrada, escuta-se uma voz. Ê, Luiz Negreiros, que você é malandrinho! Era o sogro Meirelles, que tinha acabado de chegar para janta. Luiz Negreiros se aproxima da mulher. Teu pai chegou. Mas você me paga. Depois você me paga. Sai, vai encontrar o sogro e deixa a esposa sozinha, né? Chega lá com o sogro. Ei, Luiz, estavam dormindo? Não, a gente estava conversando. Sei se estava, era de discussão. O senhor vai jantar com a gente? Sim, janto hoje e janta amanhã também, né? Já que amanhã é o grande dia que você faz aniversário. Amanhã eu faço aniversário? Sim! Não vai me convidar para jantar? É verdade. É verdade! É verdade! Um estalo veio na cabeça de Luiz Negreiros. Amanhã ele fazia aniversário. O sogro olhou para aquilo e falou, meu Deus do céu, eu tava ficando maluco. Luiz Negreiros sai, vai para a sala de costura de novo e encontra a esposa arrumando o cabelo na frente do espelho, secando as lágrimas. Ele se posta diante da esposa. Obrigado. Ela olha com uma expressão para ele. Obrigado. E me perdoa. Quando ele tenta abraçá-la, ela afasta ele com frieza e vai jantar. Sim, eu entendo. Tem razão. E Luiz Negreiros se junta com eles lá na sala de jantar. Estão os três na mesa, a sopa é servida e a sopa está fria, de gelo. Meirelles provou... Já ia reclamar... Meirelles, eu acabei não falando os detalhes dessa figura, né? Meirelles era uma figura assim, era um sujeito alegre, era um sujeito que gostava de contar piada, era um sujeito interessante também, sabe? Meio estabanado, quando chega nos lugares, quase derruba os candelabros, quase derruba as jarras, sua, que é uma beleza, sempre tá com seu paninho encarnado, secando esse suor. E ele e o genro, Luiz Negreiros, tinham uma boa relação. Exceto pelo fato, assim, de durante o período do namoro, Meirelles ter demorado um tanto para autorizar que a filha casasse com Luiz Negreiros. Dos 4 anos de namoro, os dois últimos foram só na insistência da menina falando, papai, libera minha mão, Luiz Negreiros já pediu minha mão, tu não autoriza. E por que Meirelles fazia isso e segurava tanto a mão da filha? E não entregava ela para ser esposa de Luiz Negreiros? Porque o Meirelles, ele não foi um marido muito bom, assim, sabe? Ele pulava cerca, ele aprontava das suas, e ele queria o melhor dos maridos para a filha, o melhor dos maridos, a melhor opção. E Luiz Negreiros, vamos dizer assim, na sua época de solteiro, era um garanhão. Não perdoava um rabo de saia, dava em cima de todo mundo, pegava geral mesmo, passava o rodo, um tigrão, uma fera desenfreada. Porém, durante o período de namoro, pode-se dizer que aquela fera, que aquele leão, virou um manso cordeirinho. Exemplar, super comportado, nada se podia dizer. A mulherada, obviamente, invejava a Clarinha por esse casamento que estava se concretizando. E depois de casados, a esposa amava docemente o marido, nunca tiveram nenhum tipo de discussão, desconfiança, nada. Com exceção deste dia. Volta lá para a cena do jantar, acabou a comida, agora o jantar foi um climão, Clarinha calada a maior parte do tempo, suspirava às vezes, comeu 2, 3 colheradas assim, não estava muito no clima, sabe? E o pai, percebendo que aquilo ali não estava estranho, quando acabou o jantar, chegou o café, ele propôs, vamos ao teatro! E aí Luiz Negreiros, vamos! E a esposa, não. Mas minha filha, eu não te entendo. Teu esposo tá aí todo feliz, todo alegre, falante, você calada, soturna, cheia de pensamentos, preocupações. O que tá acontecendo, minha filha?
Ela não respondeu. Luiz Negreiros, disfarçando, pegou uns miolinhos de pão, começou a fazer bolinha de miolinho de pão ali, e aí o sogro, olha só, se vocês estiverem assim amanhã, eu não venho amanhã, não venho nunca mais pra essa casa aqui, e esteja dito. E aí saiu, aí Luiz Negreiros foi se despedir do sogro, conduziu ele até a porta, enquanto Clarinha foi pro quarto. Quando Luiz Negreiros chega até o quarto para encontrar a esposa, tá ela chorando de novo, chorando. Ai, meu Deus do céu. Ele se ajoelha diante do pé dela. Clarinha, eu já entendi tudo o que aconteceu. Desculpa, mil perdões por esse meu comportamento. Eu já entendi tudo o que aconteceu. Amanhã eu faço aniversário. Eu tinha esquecido e você comprou esse relógio de presente para mim. O olhar de indignação dessa mulher quando ele falou sobre essa história de presente de aniversário. Ela olhou para ele, se levantou e saiu do quarto. Mas que enigma! Esse cara compreendia menos ainda agora essa situação. A mulher sai do quarto desse jeito. E aí foi Luiz Negreiros pro seu gabinete pensar, relembrar tudo que tinha acontecido até então. Tá. Quando eu cheguei, eu fui beijá-la, ela não correspondeu ao meu beijo, e aí mordeu os lábios quando eu falei do relógio de ouro, e ficou em silêncio, essas lágrimas, e a cabeça dele começou a maquinar. Os pensamentos foram ficando cada vez mais terríveis, e ele só tinha uma hipótese. Clarinha tinha feito alguma coisa, esse relógio aí era de alguém, de algum homem, as desconfianças, a cabeça dele estavam maquinando tudo para uma acusação muito clara e precisa contra a Clarinha. Então ele tomou a decisão. Tinha que ver a esposa e estava com uma tragédia ensaiada na sua cabeça. Volta para o quarto, Clarinha está de volta no quarto, só a lamparina ligada, uma penumbra, já estava mais escuro nesse horário. Ele entra, para diante dela, ela estava com os olhos vidrados no chão. Clarinha, eu vou te perguntar só mais uma vez. Me responde o que eu te pergunto desde tarde. Ela ficou calada. Clarinha, você não está entendendo. A sua vida está em jogo. Me responde! Ela deu de ombros. Esse sujeito, tomado pelo ódio, avançou para cima dela, segurou ela pelos braços. Me responde, demônio, eu te mato! Espera! Ele recua. Me mata! Me mata! Virou, né, novela mexicana, dramalhão. Me mata! Mas lê isso aqui antes. E aí ela entrega uma carta para ele. E aí ele olha aquela carta. Essa carta foi entregue no seu escritório, mas não te encontrou por lá. Foi o que o portador me disse. Leia. Ele pega a carta e começa a ler. Aproxima ela da lamparina, né? E começa a ler. Estupefato. Meu nhonhô, deixo esta lembrança, pois sei que você faz aniversário amanhã. Tua Yaya. E assim termina a história do relógio de ouro. Pegaram essa? Meu nhonhô. É um apelido carinhoso, tipo, que a gente poderia traduzir nos dias de hoje para meu querido, meu benzinho. Tua Yaya, um apelido carinhoso que a gente poderia traduzir para tua menina, tua pequena. O que essa carta revelava e Machado de Assis magistralmente colocou no final desse conto? Revelava que o próprio Luiz Negreiros aqui era o adúltero e aquele relógio de ouro era o presente de uma amante. Agora pense nessa história invertida. A cabeça desse cara como a cabeça de Bentinho em Dom Casmurro, criando 1000 situações para a esposa. E na verdade, Luiz Negreiros é que era o safado, o pilantra, o salafrário dessa relação. Que genial, né? Esse conto nem é conhecido como um dos contos principais de Machado de Assis, nem tá naquelas coletâneas de 50 contos, 50 melhores contos, nada disso. É um conto quase esquecido, mal traduzido para o inglês. Tem até um artigo que fala sobre isso. Quando foram traduzir para inglês, inventaram 1000 especulações sobre o significado dessa carta. Inventaram que era da própria esposa,
na tradução, porque é difícil traduzir meu ioiô, tu, iaiá, e aí colocaram também que era uma tia. Cara, mil loucuras nessas traduções, quando na verdade é uma coisa muito simples. Luiz Negreiros tinha uma outra que deixou esse relógio para ele. E agora pensa, leia esse conto, pensando em tudo isso, pensando nessa reviravolta na história a partir dessa carta. Você vai ver que brilhante que fica e o quanto que Luiz Negreiros se comunica com Bentinho. Chuchu beleza, viu? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, espero que você tenha curtido de verdade. Aproveita e clica aí no seu gostei, segue a gente lá no Instagram, te inscreve no canal aqui no YouTube, compartilha pra galera que esse projeto Conte um Clássico é um projeto justamente para incentivar a leitura, incentivar uma outra relação com essas obras clássicas. Em breve teremos Dom Casmurro, até lá teremos mais alguns contos de Machado. Um beijo!